Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós vamos falar hoje aqui sobre a consciência ministerial e sobre também os diversos dons ministeriais e as funções das pessoas que ocupam esses ministérios. E eu queria começar falando que a Bíblia, ela diz que Deus deu dons aos homens. Em hebraico, a palavra dom é a palavra mataná. Mataná é a palavra hebraica para dom. E essa palavra hebraica, mataná, significa presente. Quem recebeu de Deus um dom, recebeu de Deus um presente. A palavra grega para dom é a palavra doró. A palavra doró é a palavra que é mais utilizada no Novo Testamento como tradução ou como significando dom. E dom, a partir de doró, é aquilo que se recebe de outro. Então, quem recebeu um dom de Deus não tem um dom em si mesmo, mas recebeu um presente de outrem, recebeu um instrumento, recebeu uma ferramenta, recebeu uma habilidade, recebeu uma capacitação de Deus. Aqui eu estou falando a uma igreja com certeza enriquecida dos múltiplos dons de Deus, porque Deus, ele deu dons aos homens. Agora a Bíblia vai falar que, em primeiro lugar, Deus deu os dons aos homens, chamados de dons naturais. O que seriam os dons naturais? O dom natural, todos nós temos, é o dom da vida. A vida é um presente de Deus. A vida é algo que nós recebemos de Deus. Então, a vida, ela tem a ver com esse aspecto do dom natural. Quer ver um outro dom natural? O trabalho. A habilidade, a destreza, o ofício, a vocação, para um determinado ofício social. O trabalho, ele é um dom, ele é um presente de Deus. Quer ver um outro dom natural? A saúde, a capacidade de ter preservada a integridade intelectual, a integridade afetiva e a integridade física, orgânica, corpórea, biológica. Isso é um dom. Quer ver um outro dom natural? É o alimento, o pão nosso de cada dia, a nossa roupa, o nosso sustento, a casa que moramos. Tudo isso, a Bíblia fala que não vem do homem, não procede da nossa força, ainda que aparentemente isso passe-nos a ideia de que tudo que nós temos vem de nós, mas a verdade é que tudo isso é um dom de Deus, um dom natural de Deus. Você está aqui porque Deus tem te dado dons, Deus tem te dado presentes, e sobretudo esses presentes e esses dons naturais. Em Êxodo capítulo 31, versículos 2 e 3, dizem assim: veja, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu o enchi do Espírito de Deus, e enchi também de habilidade, de competência e de destreza em todo tipo de obra. Aqui está Êxodo 31, 2 e 3. Então veja que quando o Bezalel foi fazer as obras para o tabernáculo, aquelas habilidades, aquelas capacitações dele não eram capacitações
fruto da sua própria capacidade, da sua própria habilidade. Não, aquilo ali era fruto de um dom de Deus. Quando a gente vê um pedreiro trabalhando bem, aquilo é um dom natural de Deus. Quando a gente vê um advogado atuando bem, trabalhando de forma justa, ali está um dom de Deus. Quando a gente vê um padeiro fazendo um pãozinho gostoso, crocante, a gente diz, aqui está alguém que tem o dom de Deus. Quando a gente vê alguém que está trabalhando num sistema e cria um software, cria um hardware, cria alguma coisa que traz uma benesse para a sociedade, aqui está um dom de Deus, porque o dom natural é algo que Deus dá aos homens em benefício do próprio homem, da própria humanidade, da própria sociedade. Agora a Bíblia fala de uma outra escala de dons. Ela fala também dos chamados dons espirituais. Esses dons espirituais, eles já não são dados para todos os homens. Eles são restritivos, eles são mais inclusivistas, não exclusivistas, eles são inclusivistas. Por quê? Porque eles são dons que só recebem aqueles que pertencem à igreja, são dons para aqueles que estão dentro da igreja, para aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. A Bíblia fala desse processo da salvação, quando ela fala ali da ordem salutis. O que é a ordem salutis? É a ordem da salvação, em que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, e depois que o indivíduo crê no coração e confessa, acontece com ele o novo nascimento, a regeneração, acontece com ele dele se tornar uma nova criatura. Aí esse indivíduo que aceitou Jesus, que confessou, que veio aqui na frente, que recebeu uma oração da igreja, ele vai ser discipulado, e depois de discipulado ele vai passar pelas águas batismais, e nas águas batismais ele vai ser batizado por imersão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Jesus. E quando ele sair das águas, ele vai poder se integrar à igreja local, ele vai poder se integrar à comunidade local, à eclesia local. Para quê? Exatamente para que ele possa tomar a ceia do Senhor. Aí ele vai participar do pão, ele vai participar do cálice, vai participar desse memorial, e ele vai estar em comunhão com a igreja. Agora, uma vez em comunhão com a igreja, ele vai se tornar um cristão funcional no reino de Deus, ou seja, um cristão produtivo, porque cada crente aqui é um membro do corpo de Cristo. E um membro, ele só tem serventia, utilidade, razão de ser, só tem sentido de existência se ele cumpre o seu papel no organismo. Então, não existe um membro mais importante do que o outro. O dedinho mindinho do pé é tão importante quanto a massa encefálica. Não existem órgãos, não existem peças, não existem partes do corpo que seja inútil. Da mesma forma, não existem irmãos que não produzem no reino. Às vezes alguns têm mais visibilidade, alguns têm mais notoriedade, alguns ficam mais expostos, mas todo o trabalho é reconhecido e recompensado de igual modo por Deus, o nosso Senhor. E aí esse crente que agora é um cristão funcional, ele vai buscar os dons espirituais. Esses dons espirituais não tem a ver com o mundo. Esse dom espiritual, esses dons espirituais tem a ver com a igreja. Isso é para salvo, isso é para perdoado, isso é para reconciliado, isso é para quem já foi batizado em águas, para quem já está integrado no rol de membros da igreja através da ceia do Senhor, para quem já está engajado e imbuído de alguma vocação e de algum chamado de Deus na igreja. Aí vai buscar os dons espirituais. Nós somos pentecostais. E como crentes pentecostais que somos, nós temos a nossa fé pentecostal, e uma das coisas que diz é que nós
devemos crer na atualidade dos dons espirituais. Existem aqueles que são cessacionistas. Quem são os cessacionistas? Os irmãos tradicionais, que dizem que os dons espirituais eram só para a igreja primitiva, era só para os cristãos da igreja de Atos, só para os cristãos da igreja do período dos apóstolos, ou só para os cristãos da chamada igreja primitiva. Nós não, irmãos, nós pentecostais cremos que cada crente, mesmo no século 21, na era da pós-modernidade, em 2023, cada crente pode receber os dons espirituais, desde que busque ardentemente. Esses dons espirituais são para cada um de nós. Você pode receber dons espirituais. E esses dons espirituais estão elencados em alguns textos da Bíblia. Eu separei aqui o capítulo 12 de 1 Coríntios, quando lá no versículo 8 fala de um dom espiritual chamado sabedoria, né? Um outro dom espiritual está ali no versículo 8, que é o conhecimento. Um outro dom espiritual está ali no versículo 9, que é o dom da fé. Um outro dom espiritual é o dom de curar. E eu acho interessante que nesse particular, 1 Coríntios 12, 9, fala dos dons de curar, porque Deus cura e Deus usa os seus servos para curarem. E isso não tem a ver com uma aristocracia elitista ministerial, ou seja, isso não tem a ver com o púlpito. Não são aqui os pastores, ou nós, ou o pastor presidente, ou o bispo, ou o pastor do ministério que tem o dom de curar de forma exclusiva. Você também pode receber esse dom de curar, porque a Bíblia fala desses dons de cura. Então, se você encontrar alguém doente, se você encontrar alguém enfermo, é claro que se for ungir, a Bíblia organiza dizendo que tem que ser o presbítero, mas independente de ungir ou não, você pode colocar as mãos e expulsar a enfermidade em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Deus dá dons de cura para a igreja. Aleluia. Não tenha medo de repente colocar a mão sobre a cabeça do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. A pessoa lá no trabalho está sofrendo de uma enfermidade, pede para ela uma licença e diz: olha, eu posso orar por você? Eu não sei se você crê, mas eu creio, e se eu orar por você, Jesus pode fazer alguma coisa. E se você impuser as mãos, a Bíblia diz: e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados para a glória do Senhor. Então a Bíblia fala do dom de cura, ou dos dons de cura. Em 1 Coríntios 12, 10 fala da operação de milagres. Em 1 Coríntios ainda 12, 10 fala do dom de profecia. Em 1 Coríntios 12, 10 fala do dom de discernimento de espírito. E ainda vai falar em 1 Coríntios 12, 10 do dom de línguas e do dom de variedade de línguas. Eu acredito que esse dom aqui é um dom que nós devemos buscar, porque é ele que é a chave para os demais dons. Quando você vem para a igreja, você aceita Jesus, você é batizado em águas, você é integrado através da ceia do Senhor, você se torna um cristão funcional no reino de Deus. E aí, se você quiser estagnar o seu crescimento, a sua evolução e a sua expansão cristã neste ponto, tudo bem, Deus te respeitará. Mas se você quiser aprofundar-se um pouco mais, busque dons espirituais, sobretudo busque falar noutras línguas, não uma língua inventada, não uma língua que ela é organizada pelos homens, não uma língua que é organizada por técnicos linguistas, não, uma língua que advém de Deus, que é fruto do poder do Espírito Santo de Deus em nós. Isso é chamado de glossolalia. Às vezes você vai ouvir aqui os pastores falando em línguas e você diz: que língua é esta? Essa língua é a língua que o Espírito Santo concede àqueles que creem que falem. Aleluia, glossolalia. E aí nós temos na glossolalia o que? A fala da língua estranha
e quando você fala, essa língua ela é ininteligível, ela não é compreensível, ela não é arrazoável, ela não é entendida mentalmente, porque você fala uma língua estranha. E aí Paulo diz, bom, você não entende. Ah, Paulo, então se eu não entendo, eu paro de falar. Ele diz, não, mesmo e apesar de não entender, fale. Por quê? Porque enquanto você fala, o Espírito de Deus se conecta com o seu espírito, e você é edificado para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aqui está uma igreja pentecostal que deve ter essa marca, aleluia, de orar em língua, de falar em língua, de profetizar. E enquanto você está falando, Deus está edificando a tua alma, Deus está curando você, Deus está fortalecendo o teu espírito. Agora, a Bíblia também fala de um outro perfil de língua, que a Bíblia fala do dom de línguas, e depois ela fala da variedade de línguas. Essa variedade de línguas tem a ver não com a glossolalia, que é o falar em línguas, uma língua que você não entende, que ninguém entende e que não há referência no mundo para essa língua. Isso é a glossolalia, mas a Bíblia também, além de falar da glossolalia, ela fala de um outro tipo de língua, que é variedade de línguas, ou seja, é quando você fala, a língua é chamada tecnicamente de xenolalia. E o que é a xenolalia? É quando você fala uma língua que você nunca estudou, você não foi no CNA, você não foi no CIULEP, você não teve professor particular, você não foi em Harvard, em Yale, em Cambridge, você não foi em lugar nenhum, mas você nunca sentou com um professor para aprender um outro idioma, mas você começa a falar uma língua, você não compreende porque você não tem aquela referência linguística, idiomática e vernacular dentro de você, mas se tiver alguém de outra nação que fale aquele idioma, vai ouvir Deus falando com essa pessoa, aleluia, através de você. Isso é, aleluia, glória a Deus, xenolalia. Deus tem isso para nós. Talvez hoje a gente não veja muito a xenolalia, por quê? Porque nós somos uma igreja local. Eu estou ali em Barueri, no Belém ali, numa igreja local, os irmãos estão aqui, numa igreja local. Então quer dizer, nós estamos muito na igreja local, e na igreja local a gente aqui fala tudo português, sim ou não? Né? Exceto uns irmãos que falam uma língua estranha que não dá para entender, mas em regra a gente fala tudo português. Então aqui a xenolalia praticamente ela não tem utilidade, porque o dom ele não é para se exibir, o dom não é para performar, o dom é para cumprir dentro daquilo que Deus tiver propósito, dentro daquilo que Deus tiver objetivo, dentro daquilo que Deus tiver utilidade. E aí então, aqui nós não vemos muita utilidade para a xenolalia. Para que eu vou começar a falar em russo aqui? Para que eu vou começar a falar uma linguagem lá ucraniana? Não tem muito sentido. Mas nos congressos de missões e em quem vive nas grandes metrópoles do mundo, lugar onde tem o encontro de muitos dialetos, de tempos em tempos, Deus toma essa pessoa e fala num outro idioma que ela não compreende, mas ali tem alguém que vai ouvir a voz de Deus, vai ouvir uma orientação de Deus, vai ouvir uma palavra de Deus, e vai ouvir o norte de Deus para a sua vida. Isso é para nós. Agora, a Bíblia vai falar também de um terceiro tipo de dom, que são os dons de serviço, e eles estão elencados também aí no primeiro livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, basicamente nos versículos 7 e 8, que vão falar de alguns dons de serviço. Veja só, primeiro são os dons naturais, amém? Segundo são os dons espirituais, e aqui são os dons de serviço. Esses dons de serviço estão arrolados ali em 1 Coríntios, né? E também em Romanos, capítulo 12, versículos 7 e 8. Quando vai falar lá o seguinte, olha, Deus deu a alguns o ministério do serviço. E aqui fala a respeito do serviço no geral. Aqui fala a respeito
da assistência, aqui fala a respeito do amparo, aqui fala a respeito dessa solicitude. Obrigado. Tem gente que tem, de fato e de verdade, uma solicitude. Tem gente que serve. Você já percebeu que tem gente que é servidor, sim ou não? Tem gente que é servidor. Tem gente que, ó, aqui o Lucas foi aqui, um servo aqui, obrigado, né? Porque pegou aqui, me viu aqui derretendo, falou, vou ajudar esse homem, né? Os olhos dele devem estar até, né? Então aqui é um dom de serviço. Quem é servido, ou melhor, quem tem esse dom, não espera ser provocado, vê a necessidade, vai lá e faz. É um dom especial, não é para todo mundo. Vocês podem ver que nem todo mundo tem essa disposição. Alguns por acanhamento, outros por não saber fazer, outros porque ficam preocupados com a repercussão da coisa, mas tem aquele que não quer saber. Ele vai lá e faz. Por quê? Porque o dom dele é um dom de serviço, é um dom de serviço. Agora, a Bíblia vai falar também do dom do ensino, né? Que é o dom de ser didático, o dom de professor, o dom de mestre, o dom e a habilidade de ser um aio, não é alho não, né? De forma mineira não, é aio mesmo, é aio, né? O aio, o dom de ser o pedagogo, o dom de ser o rabone, o dom de ser o rabi, o dom de ser o instrutor, o dom de ser o guia. Nem todo mundo sabe ensinar. Tem gente que tem grande conhecimento, mas não consegue colocar o conhecimento. Por quê? Porque não é didático, porque não acompanha a evolução, porque quer entregar tudo num dia só e acaba não entregando nada, não é? Mas tem gente que é organizado, que fala o tema das coisas, né? Que fala o conceito, que fala o desenvolvimento histórico, que traz as espécies, que procura exemplificar. Essa pessoa tem o dom da docência. Ninguém que ensina porque fez um curso de pedagogia. Ninguém que ensina genuinamente, ensina pura e simplesmente porque tem uma experiência na pedagogia. Quem ensina porque recebeu esse dom de serviço, sobretudo na igreja. Seja um professor da escola dominical, seja o pastor enquanto está dando uma palavra de orientação e de ensino para a igreja, sejam os irmãos que ensinam de forma pontual e particular, porque às vezes a gente ensina mesmo sem usar nenhum tipo de palavra, ensina pelo exemplo, ensina pela conduta, ensina pelo conselho. Isso de ensinar não vem dos homens, isso de ensinar vem de Deus, é um dom de serviço que Paulo vai falar. Bom, é um dom de ensino, que Paulo vai falar. Um outro dom também nessa área de serviço é o dom da exortação, de Romanos 12:8. Aqui está falando da exortação. E exortar não significa você ir lá e apontar o pecado da pessoa de forma acusatória, de forma penalizadora, de forma a criminalizar a pessoa. Não é isso. A exortação nas escrituras tem a ver com você compreender o que o outro está fazendo, trazer orientações e acompanhá-lo, de forma a consolá-lo, de forma a motivá-lo, de forma a inspirá-lo. Nem todo mundo tem esse dom da exortação. Tem gente que quando vê o irmão caído, ele tem o dom, né, de coveiro. Ele pega a última pá de cal e joga em cima, não é verdade? Mas Deus não quer esse tipo de gente. Por quê? Porque nós somos chamados para o ministério da exortação. E quem exorta não discrimina, quem exorta não humilha, quem exorta não expõe, quem exorta, aleluia, não reduz a posição de insignificante, não reduz a pessoa o que ela fez ali naquele momento, foi pontual. Nós trabalhamos para resgatar sempre, para levantar, para animar, para esperançar, aleluia, e para dar uma nova oportunidade. Isso é o dom, aleluia, de serviço, chamado dom da exortação. E aí nós temos um outro dom, que é o dom da filantropia, o dom de contribuição. Romanos 12:8 também fala desse dom da filantropia, desse dom das ações beneficentes, né? E aqui, irmãos,
tem a ver não apenas com as nossas condutas no ofertório, porque é claro que ofertar, né, ofertas alçadas, votos e dízimos, isso tem a ver com toda a igreja, sim ou não? Mas tem irmão que contribui para além disso. Tem gente que dá oferta, que faz voto, que dá oferta alçada, que dá o dízimo, mas está sempre procurando contribuir. Tem gente que contribui na assistência social, contribui para os projetos da igreja, a família não entende, às vezes os irmãos mesmo não entendem, ninguém entende, mas essa pessoa sabe que ela foi chamada, e essa é a vocação dela, essa é a chamada dela, esse é o ministério, esse é o dom é o dom de contribuir, o dom da solicitude, o dom da beneficência, o dom da assistência social, o dom de socorrer a pessoa que está numa necessidade. Eu conheço uma família de amigos que eles são muito interessantes. Essa família é uma família muito abençoada financeiramente, mas quando você vai visitar a casa dessa família, sempre tem uma pessoa nova lá, e você pergunta, quem é essa pessoa? E essa família diz, esse daí é um irmão que estava precisando e a gente trouxe aqui para casa. A casa deles parece mais uma pousada. Por quê? Porque sempre tem gente lá, é um ministério especial. Enquanto a gente fala, eu não suportaria uma pessoa aqui na minha casa, outros falam assim, não, abre a porta aí, porque sempre onde dorme 10, dorme 20, onde come 10, come 20, traz para cá que a gente dá um jeito. É assim que é, igual o coração de mãe, entende o que eu estou dizendo? Então esse dom é o dom da solicitude, né? O dom da assistência, o dom da contribuição de Romanos 12:8. Aí tem um outro dom de serviço, que é o dom da liderança. Esse dom de liderar também não é um dom de todos, nem todo mundo foi feito para liderar. Por quê? Porque não tem paciência com gente, nem gosta muito de gente, não é verdade? Tem pessoa que suporta o outro pela convicção da fé, pela convicção da fraternidade universal entre os homens, mas não porque tem uma consciência de liderança. Agora tem outro que ele consegue gerir pessoas, ele consegue conduzir rebanhos, ele consegue administrar. Isso tem a ver com dons de serviço, o dom da liderança. E essa pessoa geralmente ela é um líder nato. Quando você olha para ela, você já percebe a liderança, ela já puxa o grupo, ela já encaminha as pessoas, ela já conduz os outros. Quando você vê, você diz assim, meu Deus, quem foi que deu esse dom para essa pessoa? Ela nunca foi no Senai, ela nunca fez administração, ela nunca passou nem na porta de uma universidade, porque tem muita gente que passa, pega o canudo, se forma, faz mestrado, doutorado, PhD, pós-PhD, e quando você põe para liderar, não consegue conduzir nenhuma formiga, não é verdade? Agora tem outro que não passou por essa escola, aleluia, mas tem um povo na mão, tem um grupo na mão, tem, aleluia, essa família na mão. Isso tem a ver com liderança, esse dom de liderança. E isso não é exclusivo para os homens não, viu? Nós homens gostamos de mandar, mas tem muita mulher que tem esse pulso firme, que tem essa gestão, que tem essa liderança, e que ninguém dorme nem acorda em casa antes que ela levante a voz dela, não é verdade? É assim, e essa pessoa tem essa liderança de forma espontânea, de forma natural, é o dom de serviço da liderança, de Romanos 12:8. E tem também o dom da misericórdia, que se parece muito com o dom da contribuição ou da assistência, mas são aqueles irmãos que estão sempre com pena dos outros. Já viram isso aí? Tem aquele irmão, toda a igreja abandona, o pastor disciplina, o ministério excomunga, a convenção corta, e quando você vai perguntar para aquele irmão que tem esse dom aqui da misericórdia, você fala, em fulano de tal, é uma benção, a gente vai dar um jeito de ir atrás dele, a gente vai dar um jeito de ir atrás dele, né? Ele vai voltar, você vai ver, e ele insiste. E esse irmão, ele ensina a igreja como a igreja deve desenvolver a afetuosidade, a amabilidade, a tolerância, como a igreja deve trabalhar no resgate de tantas outras pessoas. Agora, além dos dons naturais, além dos dons espirituais, além dos dons de serviço, a Bíblia fala também dos dons ministeriais. E aí eu queria ler com os irmãos, por favor, Efésios capítulo de número 4, eu quero ler o versículo de número 11, Efésios 4 e 11, que aqui vai falar a respeito dos dons ministeriais.
Diz assim, Efésios 4:11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aqui, esses dons aqui, é Deus quem dá. Do mesmo jeito que Deus dá o dom natural, do mesmo jeito que Deus dá o dom espiritual, do mesmo jeito que Deus dá o dom de serviço, Deus dá também os chamados dons ministeriais. Se a igreja tem um ministro, esse ministro não nasceu por causa da escola teológica. A escola teológica está ajudando a moldá-lo, a instrumentalizá-lo, a produzir para ele ferramentas para que ele possa usar. Mas o ministro não se forja num seminário, o ministro não se forja na reunião de obreiros, o ministro se forja nas mãos de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem concede, é Deus quem fornece à igreja. Aí é claro, todos esses itens que eu falei, todas estas áreas que eu falei, vão aperfeiçoá-lo, mas quem deu foi Deus, porque está escrito aqui, e Cristo mesmo, ele aí é Cristo, e Cristo mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, ok? Agora é interessante que, além desta lista de dons ministeriais, lista esta exposta em Efésios 4:11, existem outros textos bíblicos que trazem outros ministérios também. Por exemplo, existe o ministério do cooperador, ou por exemplo, existe o ministério do diácono, por exemplo, existe o ministério do presbítero. Por exemplo, existe o ministério do evangelista, do pastor, do mestre e do profeta que estão aqui, do apóstolo, mas existe o ministério também do bispo, existe o ministério do ancião, e existe o ministério do missionário, e existe o ministério do episcopo, porque o apóstolo São Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele vai dizer: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. O episcopo é todo aquele indivíduo que tem uma capacidade de gestão na igreja. Então hoje aqui, dentro dos minutos que me restam ali, eu quero falar sobre estes cargos que compõem o rol de ministérios, o rol de dons ministeriais da Bíblia, e falar também a respeito da característica que esse ministério possui. Então vamos começar aqui falando a respeito do ministério de cooperador. O cooperador, bom, quais são os requisitos para que o indivíduo ele seja um cooperador? Quais são os requisitos? Ele tem que ser crente, sim ou não? Tem que ser crente. Ele tem que ser batizado nas águas, sim ou não? Ele tem que estar tomando ceia na igreja com regularidade, sim ou não? Sem dúvida. Ele tem que ser um cristão funcional. Será que ele é cooperador e é reconhecido, ou ele é reconhecido e torna-se cooperador? Não, me parece que é o contrário. A igreja só reconhece o que ele já faz, então ele tem que ser um cristão funcional. É claro que nós, no campo ainda do ministério de cooperador, não exigimos que ele seja batizado no Espírito Santo, mas ele precisa estar buscando o batismo do Espírito Santo, sim ou não? Sim. E por que é importante isso, pastor Henrique? Porque nós somos uma igreja de identidade pentecostal. O nosso culto é um culto barulhento, o nosso culto é um culto onde nós damos vazão ao carisma, ao carismatismo, aos dons de Deus. Aqui os irmãos têm liberdade de falar em línguas, de profetizar, tudo na hora certa, mas essa é uma marca da nossa igreja, essa é uma identidade. Quando eu falo da nossa igreja, é porque nós somos assembleanos, então essa é uma marca da Assembleia de Deus. Logo, desde os primórdios ministerial, é importante que aquele que é aspirante, aquele que é apetecedor, aquele que é aquele indivíduo que deseja o ministério, ele precisa
mesmo no cargo de cooperador, buscar o batismo no Espírito Santo. E aí ele vai ser um cooperador. E como cooperador, o que esse indivíduo vai fazer? Quais são as principais atividades dele? Ele tem um cargo local, certo? Não? Ele vai trabalhar como cooperador. E ele vai auxiliar no serviço de música. Ele pode trabalhar nos departamentos, no coral, orquestra, nas bandas, nos conjuntos. Ele vai auxiliar na administração da igreja, ajudando naquilo que o pastor determinar ou que os bispos determinarem. Ele vai poder, por exemplo, atender na porta, né, fazendo um trabalho de recepção. Ele vai poder atender na zeladoria da igreja, ok? Então ele está ali como auxiliar de púlpito, por exemplo, né, olhando os carros do estacionamento. Ele vai olhar para nenhuma criança ficar exposta, de modo que o ministério do cooperador é um ministério mais amplo, no sentido sempre operacional e de serviço, amém? De vez em quando ele pode dar uma saudação, sim ou não? Pode dar uma saudação, se o pastor deixar, né? Ele pode ir desenvolvendo a ponto de se tornar um professor de escola dominical, sim ou não? Pode, porque ele está desenvolvendo, ele está no primeiro passo, ele está no primeiro degrau do desenvolvimento ministerial dele. Ele é um cooperador. Agora, o que ele não pode fazer? Ele não pode se envaidecer, ele não pode se ensoberbar, ele não pode, né, se arrogantear, ele não pode se empavonar, ele não pode ficar todo inchado. Aí você fala, mas você está inchado assim por quê? Estou inchado assim porque agora eu sou um cooperador da obra de Deus, né? Então você é um cooperador, você está no começo do ministério. Deixa essa humildade, esse orgulho de lado, seja humilde e fique tranquilo, porque Deus vai levar você no ministério aonde Ele tem para você. Ninguém vai impedir. Passe o tempo que passar, passem as gestões que passarem, no tempo certo você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Agora ele pode, por exemplo, será que o cooperador está autorizado a criar um folder e colocar assim lá no Instagram dele, no Facebook, agendas abertas, né? Ele está pronto, agendas 2024 abertas. Não, por que não? Porque ele tem que ser formado, ele tem que ser forjado, entende o que eu estou dizendo? Ele não está pronto ministerialmente, então ele precisa se acalmar, ele precisa aprender. É ao lado desses homens tarimbados aqui, ó, que a gente aprende, entende? É quando você vai observando o proceder, a forma como eles vestem, a forma como eles falam, a forma como eles se conduzem diante da igreja, a forma como eles assumem o púlpito, a forma como eles visitam as casas, a forma como eles tratam as mulheres, os homens, as crianças, os anciãos. Você vai aprendendo com eles. Agora, como é que vai aprender se você não quer se submeter a essa boa escola? O cooperador é um cargo local, ele precisa aprender a ficar aqui e ir aprendendo. E fique tranquilo, porque aonde Deus tiver que te levar, Deus vai levar. E você, quando está aprendendo, você quando está sendo forjado e formado, você não está perdendo seu tempo. Deus vai te colocar nos lugares maravilhosos, mas aprenda em nome de Jesus. Então deixa eu falar aqui para os adolescentes, né? Para os jovens aqui, aspirem ao ministério, se ofereçam para se tornar cooperadores, né? Fale para o pastor, eu gostaria de ajudar, né? Fale para os líderes, eu gostaria de me habilitar ou de me inscrever aí, quando o senhor quiser me chamar para ajudar em alguma coisa, faça isso. E quando aqui às vezes tem irmão que já vem para a igreja tendo um pouco mais de idade, não importa qual a idade que você tenha, seja um bom cooperador e fique tranquilo, porque Deus vai abençoar rica, gloriosa e poderosamente você, amém? Aí depois o outro cargo é o cargo diaconal. O diácono é o servidor, certo? O que significa a palavra diaconai? Diaconai significa aquele que serve, ele está um passo acima do cooperador. Não é acima no sentido de expor o cooperador, ele está acima no sentido de que ele desenvolveu um pouco mais, são dadas para eles maiores atribuições. Quando que os diáconos surgem? Em Atos capítulo 6. Quando que a função de diácono é regulada na Bíblia? Sobretudo nas epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E o que os diáconos devem fazer?
Primeiro, entender que o cargo é um cargo também local, amém? Ele vai servir na igreja local. Ele pode servir no campo, sim ou não? Às vezes ele é um diácono aqui do Vale do Sol, mas tem uma convocação porque vai ter uma ceia do campo, lá no ginásio. Ele pode ser convocado, sim ou não? Claro que pode. Vai ter um trabalho lá no Brás e precisa vir toda a igreja, ou todos os diáconos para ajudar nos carros, ajudar servindo ceia, etc. Ele pode ir? Pode. Então ele é local nesse sentido ministerial, né? Ele é local, tanto na igreja local quanto no campo, e às vezes dentro da denominação. Ele pode trabalhar como diácono, amém? E quais são as exigências para se tornar um diácono? Ora, ele tem que ser crente? Tem que ser crente, né? Ele tem que ter passado pelo batismo nas águas? Sem dúvida. Ele tem que estar inserido no hall de membros da igreja através da ceia do Senhor? Sem dúvida. Ele pode e ele deve ser um cristão funcional no reino de Deus? Sim ou não? Sem dúvida. Ele tem que estar trabalhando no reino de Deus. E ele tem que ser batizado no Espírito Santo? Aí sim já começa a ter uma exigência maior para ele, porque ele precisa ser batizado no Espírito Santo. Ele precisa falar a glossolalia e a xenolalia, ou ambas, ou no mínimo, ele precisa falar em línguas estranhas, ser batizado com a evidência de línguas. Pede-se do diácono também na Bíblia que ele seja casado. E ele pode praticar a bigamia, ser casado com 2 mulheres, ele pode praticar a poligamia com 3 ou mais, ele pode praticar a poligenia, poliandria, nenhuma poli, ele só pode casar com uma mulher. Ele tem que ser casado. E por que ele tem que ser casado? Por que a Bíblia orienta nas próprias, eu não vou ler aqui por conta da exiguidade do tempo, mas os próprios textos que falam sobre o diácono já apontam que ele tem que ser casado, porque ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com as visitas nas casas, ele vai entrar nas casas de famílias, ele vai ter contato com mulheres, ele vai ter contato com homens, vai ter contato com adolescentes, vai ter contato com jovens, ele vai visitar casas. Para que ele vai visitar as casas? Para levar assistência social no geral, para levar cesta básica, para levar remédio. Ele vai também visitar as pessoas a mando do pastor, ou a mando do presbítero, a mando do dirigente, para trazer relatórios para o pastor de como está um irmão, como é que está uma irmã, entende? Outra coisa, ele vai mexer aqui com dinheiro. É o diácono que recolhe as ofertas, não é assim? São os diáconos que recolhem as ofertas, que vão para dentro da tesouraria, que contam os valores e que ajudam a igreja a gerir os recursos. O ministério diaconal também vai abranger a entrega e o serviço da ceia do Senhor, entregando o cálice, entregando o pão e exercendo esse ministério magnífico que é o ministério do diácono. Ele, por exemplo, pode e deve se preocupar com a zeladoria da igreja, sim ou não? Ele vai acender as luzes da igreja, ele vai ver se o púlpito está arrumado, né? Ele vai junto com o pessoal da sonoplastia organizar a parte de som. Se tiver a parte de mídia e não tiver um departamento específico para mídia, ele vai atuar no departamento de mídia. Ele é o braço entre o pastor e a igreja, entende? Ele vai fazer aquilo que os cooperadores não fazem, ele vai ajudar nesses ministérios mais sérios, e para isso exige-se dele uma maior dedicação, uma maior aplicação. Ele tem que ser bom dizimista, sim ou não? Tem que ser, não pode ser avarento, ele não pode ser apegado ao dinheiro. Por quê? Porque se ele for avarento, ele vai contar a oferta igual aquele personagem lá do Pica-Pau contava: 1 para você, 1 para mim, 2 para você, 1, 2 para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim, 4 para você, 1, 2, 3, 4 para mim, né? Não pode. Então ele tem que ser um indivíduo não avarento, um indivíduo não sovina, um indivíduo que ele olhe sempre com um olhar de amor, de misericórdia e de graça para a igreja, amém, irmãos? E ele pode pregar de vez em quando, sim ou não? Pode, se o pastor deixar ele pregar, ele pode pregar. Ele pode, por exemplo, fazer orações aqui no microfone, fazer orações com a igreja, um diácono, pode ou não? Claro que pode, desde que ele esteja imbuído dessa liberdade, dessa autoridade, através do
pastor, é o pastor que faz isso. E ele pode abrir o Facebook, o Instagram dele, né? O YouTube e dizer, estou com as agendas abertas para o resto de 2023 e 2024, não, por quê? Porque que sentido tem a gente ter um diácono para recolher oferta, sendo que na hora de recolher a oferta ele está pregando na outra igreja? Que sentido tem a gente levantar um diácono para ajudar aqui na zeladoria da igreja local e ele não estar aqui? Não tem muito sentido. E ele está também trabalhando no ministério, ele serve a igreja local, amém, irmãos? Então é importante que ele aprenda a ficar na igreja local. Pastor Henrique, mas se eu ficar eu vou perder tempo. Você não vai perder tempo, você vai ser aperfeiçoado, você vai se tornar um indivíduo bem formado, e quando chegar lá na frente, que Deus tiver que te usar em lugares diversos, Deus vai usar e a sua palavra terá um peso, a sua voz será ouvida e a sua autoridade será percebida por todos, amém, queridos irmãos? Então o diácono, ele é também um obreiro da igreja local, amém, amém e amém, glória a Deus. Outra coisa, depois disso, depois do diácono, do ministério diaconal, tem um outro cargo, que é o cargo do presbitério, né? O Novo Testamento ele vai falar dos presbíteros em vários textos, inúmeros textos, e o presbítero, ele tem que ser crente, é óbvio, né? Tem que ser batizado em águas, tem que tomar a ceia, ele tem que ser um cristão funcional, ele tem que ser batizado no Espírito Santo, né? Ele tem que ser um indivíduo casado. Por quê? Porque ele vai atender, ele já trabalha um pouco com aconselhamento. O presbítero ele já vai aconselhar irmãs, aconselhar irmãos, aconselhar casais, aconselhar jovens, adolescentes. Ele vai sentar com essa pessoa e vai conversar com essa pessoa, orientando essa pessoa. O presbítero vai visitar casas, vai entrar em lares, vai abençoar lares, vai dirigir cultos nos lares. Um presbítero pode dirigir um culto nos lares. O presbítero pode atuar, por exemplo, né, também visitando pessoas que estão enfermas no hospital, ungir as pessoas. O presbítero pode dirigir culto, sim ou não? Pode dirigir um culto. Ele pode até dirigir uma igreja, sim ou não? Pode dirigir uma igreja, entende? Então ele tem outras atribuições quase que semelhantes à atribuição de um pastor, né? Então esse cargo do presbítero também é um cargo local, que é recepcionado, né, na igreja local. E quando a gente fala de igreja local, está falando da congregação, está falando do campo também. E às vezes, irmãos, a gente quer que o cooperador chegue a bispo. Às vezes a gente quer que o diácono chegue a bispo, que o presbítero chegue a bispo, mas nem todos chegarão. Porque, por exemplo, o que é melhor? Você ter um bom cooperador ou você ter um péssimo bispo? O que é melhor? O que é melhor, você ter um bom cooperador ou um péssimo pastor? O que é melhor? O que é melhor, você ter um bom cooperador ou um péssimo presbítero? Um bom cooperador ou um péssimo diácono? Às vezes o chamado do indivíduo é aquele, ele não quer, ele está satisfeito, Deus já fez a obra na vida dele, e ele serve a igreja, e quando chegar lá em cima, ele vai receber o galardão do Senhor como cooperador. Tem diácono que nasceu no ministério como cooperador, se tornou diácono, serviu a igreja 40, 50 anos, nunca teve a oportunidade de galgar novos postos ou outros postos. E se você perguntar para ele, você é um cara ressentido? Você é um indivíduo reacionário? Você é um indivíduo zangado? Você é um indivíduo amargurado com a sua igreja e com o seu ministério? Ele vai dizer, não, porque eu sei muito bem para que Deus me chamou. Deus não me chamou para sair pregando, Deus me chamou para servir a igreja. Eu tenho prazer, eu tenho alegria e eu tenho contentamento nisso daqui. E quando nós chegarmos lá, nós veremos esses homens anônimos que trabalham, aleluia, sendo galardoados e recompensados pelo Senhor, né? O presbítero, ele vai ter essa função. O presbítero pode ungir, sim ou não?
Ele pode ungir o doente? Claro que pode. Lá em Tiago fala, se tiver entre vós alguém doente, façam o quê? Chamem o presbítero, né? E o presbítero vai ungir. Algum irmão chega para mim e fala, pastor, eu não sou presbítero, eu sou um diácono, eu sou um cooperador, ou eu sou, pastor, uma irmã, e eu unjo. Eu quero dizer para você que você, se não é presbítero, é bom que você não faça isso, para que você siga aquilo que as escrituras dizem. Adeque a sua vida àquilo que a escritura diz. Aí se você disser assim para mim, pastor, mas eu quero fazer assim, porque aí o doente vai levantar. Ora, então o milagre está no olhinho, ou o milagre está no nome de Jesus? Com olhinho ou sem olhinho, se o doente for receber uma oração, e uma oração com fé, ele será curado para a glória do Senhor. Agora o presbítero, além de orar, ele também poderá fazer a unção, amém, irmãos? Um presbítero pode fazer um culto fúnebre, sim ou não? Pode fazer. Um presbítero, ele tem quase que as mesmas atividades inerentes ao ministério do pastor. Isso é o que diz as Sagradas Escrituras. E para nós terminarmos, o cargo de evangelista. Depois disso ele vai para ser ministro, ele vai ocupar o cargo de evangelista. E o evangelista, qual que é a exigência? Ele tem que ser um crente, ele tem que ser batizado nas águas, ele tem que estar com a vida no altar, com comunhão com Deus e comunhão com a igreja, ele deve ter uma vida funcional no reino de Deus, ele deve ser casado também, ele deve ser dizimista, né? A exemplo de todos os outros irmãos, ele deve ser um indivíduo que é batizado no Espírito Santo. E qual é a ênfase do ministério do evangelista? A ênfase são os trabalhos nas praças, os trabalhos nos trens, os trabalhos, né, nos lugares e nas áreas públicas. O trabalho do evangelista é um trabalho de pregação da palavra de Deus àquele que não é convertido, um trabalho de expansão, um trabalho de propagação, um trabalho de multiplicação do alcance da igreja de Cristo. O evangelista, ele é para isso, ele é para levar a palavra, ele é para falar a palavra, ele é para anunciar a palavra. Se ele tiver que visitar outras igrejas e o pastor local der essa liberdade, ele pode fazer isso, levar a palavra, anunciar a palavra, pregar nas outras igrejas, anunciar a palavra de Deus nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nas praças, no trem, no ônibus, através da internet. Ele precisa, aleluia, tomar a dianteira da igreja no trabalho missiológico, no trabalho de evangelização, seja a evangelização pessoal, seja a evangelização coletiva, seja a evangelização, aleluia, pública, em áreas públicas, ou seja a evangelização no ambiente da igreja ou nas famílias que pertencem à igreja. Esse trabalho é um trabalho relativo ao evangelista. E o ministério dele já não é um ministério tão local. O evangelista, ele é evangelista aqui, é evangelista na sede, é evangelista também na convenção, a convenção estadual, a convenção nacional. O evangelista, ele é evangelista em todo o território nacional. Aonde ele chega, ele tem a carteirinha dele de evangelista, ele se apresenta, o pastor que está dirigindo o culto é de bom tom, que observando o irmão, se ele está com uma carta de recomendação, se ele está com a carteira funcional do ministério dele em dias, dentro da validade, é bom que o pastor ceda para ele, se possível for, né, um lugar na tribuna. Ele pode dirigir até como visitante uma oração para a igreja, e se a igreja não conhece, e se ele for um indivíduo que a igreja já tem alguma referência, ele pode até pregar para o rebanho, ele pode até ensinar os irmãos. Por quê? Porque ele já atingiu essa posição de ministro, né? E eu gosto muito de dizer que no reino de Deus, quanto mais se cresce, mais você deve servir. Não é porque você agora não é um cooperador, não é porque você não é um diácono, não é porque você não é um presbítero, e não é porque você é um evangelista, que você deve andar esguio, olhando para cima. Cuidado que você tropeça, você cai. Coloca seu olhar na visão dos homens aqui, né? Cuidado com a arrogância, com a vaidade, com a ensimesmação. Cuidado com a síndrome de Lúcifer, porque quanto mais nós recebemos, mas nós devemos nos diminuir e servir a obra de Deus com alegria. Sabe o que significa a expressão ministro? A expressão ministro, ela vem do grego uperetes,
E o que é o Uperetes? O Uperetes é o navegador ou remador que fica no ponto mais fundo, mais escuro, mais quente e com menos circulação de ar do navio. Ele faz parte, sabe, o navio ele não é assim, ó, ele não é um cone, não é isso? Ele não é conífero, não é assim? Lá no fundo, lá tem um remador, ali está escuro, ali está no ponto mais baixo, ali é onde se faz mais força, ali é onde você gasta mais da sua vida, mas você está servindo o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E quem trabalha na obra de Deus pode ficar em paz, porque o Senhor cuida, o Senhor zela e o Senhor preserva. E aí nós temos depois o cargo, o ofício, o ministério pastoral. E no ministério pastoral, daí ele tem que ter todas essas características. Um pastor tem que ser crente, sim ou não? Tem que ser crente até o tutano, não é verdade? Então, você teria coragem de olhar para o pastor e falar: o senhor está convertido mesmo, pastor? Você vai ser excluído se eu fizer isso aí, né? Mas o pastor tem que ser crente, não é assim? Outra coisa, o pastor, ele tem que ser batizado em águas? É claro, como é que ele vai batizar sem ser batizado? O pastor tem que estar tomando ceia regularmente, sim ou não? O pastor tem que estar tomando ceia regularmente? Tem. O pastor tem que ser funcional na igreja, sim ou não? Sem dúvida. O ministério pastoral, ele é um ministério de amor, ele é um ministério de função nobre na igreja. E quem dá pastores para nós não é o seminário, quem dá pastores para nós não é a denominação, não é a convenção, quem dá é Deus. Lá em Jeremias capítulo 23, versículo 15, o Senhor diz: eu vos darei pastores, que vos apacentarão com sabedoria e com entendimento. Quem dá pastores é Deus. O escritor aqui, o apóstolo São Paulo, em Efésios 4:11, ele diz: Deus deu uns para pastores. Então o ministério pastoral vem de Deus. E aí o pastor, ele tem que ser casado, sim ou não? Tem que ser casado, né? E a nossa igreja, eu sei, irmãos, que a nossa igreja, ela mantém esse bom costume, né, do pastor ser casado e dele ser também dizimista. É importante que esse pastor tenha algum conhecimento teológico, sim ou não? É fundamental que ele tenha conhecimento das doutrinas teológicas. Ele pode ter só o básico, mas é bom que ele faça o básico. Se ele conseguir, que ele faça o médio em teologia. Se Deus preparar, que ele faça o avançado. Se Deus ainda oportunizar, que ele faça o bacharel reconhecido pelo MEC, ele faça uma especialização, um mestrado, um doutorado. Para quê? Para que ele conduza a igreja nos caminhos santos da palavra de Deus. Agora é bom também que ele, independente de ser um grande conhecedor do academicismo teológico, ele seja um dominador das escrituras, porque Paulo diz assim, que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, não é verdade? Ele deve saber pregar, ele deve saber ensinar, ele deve saber aconselhar, ele deve saber dirigir. Aliás, você sabe o que se diz? Que o pastor é aquele que reúne todos os ministérios. O pastor tem todos os ministérios. Ele é profeta quando precisa ser profeta, ele é mestre quando precisa ser mestre, ele é apóstolo quando precisa ser apóstolo, aleluia, glória a Deus. Ele é evangelista quando precisa ser evangelista, e ele é pastor quando precisa ser pastor, amém, irmãos? E o ministério pastoral é local ou é um ministério de campo? É um ministério de campo, né? Ele, enquanto está dirigindo, ele pode trabalhar de forma local, mas se ele for para a sede, ele é o pastor do ministério lá na sede, à disposição do ministério. E se o Braz chamá-lo, ele vai para lá. E se a convenção estadual, convenção nacional, ele é um indivíduo que sai dessa esfera apenas local para atingir esse âmbito, né, estadual, nacional e quiçá até transcultural, internacional, mundial, amém? Então o ministério pastoral, ele tem a ver com isso. E o ministério do bispado é um ministério que se assemelha ao ministério do pastor, mas tem uma posição, né, de serviço também, tem uma posição de entrega, de pastoreio, de cuidado com a igreja, mas o que nós vemos é sempre os bispos assumindo lugares, né, na diretoria da igreja, os bispos assumindo lugares em posições mais destacadas na gestão, na direção, no corpo diretivo da igreja, amém, irmãos? De modo que
não importa qual o cargo que o indivíduo tenha. Pastor Henrique, e o missionário ou a missionária vai ser uma expansionista do reino de Deus, vai trabalhar com a implantação de igrejas, vai trabalhar com o discipulado dos novos crentes, vai trabalhar com a sedimentação da igreja. Quando a igreja está feita, está montada, coloca outra pessoa e vai para um outro lugar. Esse é o ministério, esse é o chamado missiológico.